Está inscrito o doutor Arley Abelha Braga Lopes para sustentação, que está presente, já o vejo daqui. Desembargador Paulo Calmon, podemos passar a palavra? Com prazer, senhor presidente. Pois não, com a palavra o doutor Arley Abelha Braga Lopes para sustentação oral. Boa tarde, desembargador Paulo Calmon, ao qual estendo os outros cumprimentos aos desembargadores presentes, procurador de justiça e demais colegas advogados. Da última sessão do julgamento dessa Câmara presencial, doutor Paulo, eu até conversava com o doutor Lúcio Adolfo e outros colegas, e aí nós constatamos e confirmamos, a literatura atual da sétima Câmara, que tem as suas decisões cada vez mais coerentes, e isso nos deixa bastante tranquilo. Ainda que nós não temos decisões favoráveis à defesa, nos consola a coerência trazida por Vossa Excelência no decorrer desses votos. E é nesse ponto que eu me debruço nessa tarde, Excelência, para ver reparado uma ilegalidade ocorrida na comarca de Coronel Fabriciano, quando, do final do julgamento do Tribunal do Júri, a ré foi convertida a sua liberdade em prisão preventiva ali naquele momento. O ponto que chama atenção é justamente do que da sentença não consta quando o juiz decreta essa prisão preventiva. No primeiro ponto, e vou ser breve pelo adiantado da hora, ele decreta essa prisão preventiva, senhores desembargadores, no sentido de que havia uma ameaça por parte da paciente em relação aos familiares da vítima ali. E que ele próprio, ele fala isso na sentença, ele preferiu não decretar a prisão preventiva quando ele toma esse conhecimento da suposta ameaça, porque estava aproximando o júri. E essa aproximação são 4 meses. Evidentemente que Vossa Excelência, como juiz, jamais permitiriam, de forma contundente, uma ameaça por parte da ré, permanecer que ela fique em liberdade 4 meses, aguardando a decisão do Tribunal do Júri. Então, o primeiro ponto é no sentido de que essas ameaças são conjecturas, e o próprio magistrado, no momento que recebe isso, ele diz que indeferiu aquele pedido. E já na decretação da prisão preventiva em plenário, ele fala que esse risco da ameaça é motivo ensejador da prisão preventiva. Ora, tremenda incoerência, até porque durante 5 anos em que a paciente aguardou o julgamento, não teve qualquer resquício, não teve qualquer problema ou qualquer ameaça em relação à instrução criminal. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele traz na sentença de decretação da prisão preventiva uma gravidade do fato, inclusive usando as qualificadoras a qual a paciente foi condenada como forma de fundamentar a prisão. Ora, no momento da denúncia, no momento da pronúncia, essas qualificadoras já estavam ali. A dinâmica do crime, a acusação do crime já estava posta desde o inquérito policial, passando pela instrução criminal, pela sentença de pronúncia, e não é a condenação pelo conselho de sentença que torna mais grave ou menos grave a conduta, até porque a prisão preventiva baseada em gravidade do fato já caiu há muito tempo em relação à jurisprudência trazida aqui, seja dessa Câmara, seja do Tribunal de Minas Gerais, até mesmo do STJ. Esse é o segundo ponto. E no terceiro ponto, Excelência, sendo breve, o juiz traz uma citação da execução provisória. Citação, sem qualquer fundamento, até porque no mesmo artigo que estabelece a pena da pena provisória, a execução provisória da pena, também estabelece uma exceção, a qual onde é possível que o magistrado presidente ali, na eminência de uma suposta reversão dessa sentença do Tribunal do Júri, avaliar ou não essa prisão. E no caso presente aqui, eu quero contextualizar para Vossa Excelência um completo absurdo ocorrido no decorrer desse fato. A defesa juntou no 479 vários documentos, vídeos e áudios que comprovam que a acusação trazia algo que não era verdadeiro. O magistrado indeferiu essa juntada, retirando esses documentos para não ser julgado em plenário. Mas o que chama atenção, Excelência, não é a retirada, não é a decisão do magistrado, é que o magistrado deixou para fazer essa decisão um dia antes do julgamento plenário do júri, às 18h02, onde a defesa não tinha qualquer argumento para poder rever a decisão, até mesmo impetrar um habeas corpus para Vossa Excelência. Eu, como defesa, Excelência, que eu peço licença a Vossa Excelência, eu me permito nesse momento de conjecturar, de imaginar ou de criar alguma situação que, no mínimo, uma conduta ardilosa do magistrado em ter essa decisão após o expediente um dia antes em relação a isso. Então, essa previsão da execução provisória, ela foi somente jogada e usada como pano de fundo, sem qualquer fundamentação,
sem qualquer análise dos fatos ali concretos, de uma paciente que respondeu 5 anos à ação penal, sem qualquer deslize, sem qualquer problema, é primária, portadora de bons antecedentes, e essa decisão, como ela está posta, é completa ilegalidade, pela ausência de fundamentos legais e, sobretudo, a atuação a bel prazer do magistrado, como ele entende, sem qualquer observação dos preceitos legais e, sobretudo, observação do contexto do processo, da forma que aconteceu todo desenrolar dessa ação e desagou nessa prisão. Então, a defesa pede a concessão da ordem para que possa a paciente responder esse recurso de liberdade. Evidentemente que esses fatos vão ser debatidos por Vossa Excelência no recurso próprio, no recurso de apelação, mas é uma forma de contextualizar. A votação foi apertada, 4-3, demonstrando que se essa documentação permanecesse, a chance era grande de provar que os fatos não eram daquela forma, e isso vai ser trazido para Vossa Excelência. Nesse motivo, a defesa pede que seja concedida a ordem, revertida a prisão em cautelar de monitoramento eletrônico, pois, do jeito que está, não corre nenhum risco, seja para a instrução, seja para o recurso, ou mesmo pelas vítimas que já foram devidamente analisadas pelo magistrado lá de Coronel Fabriciano. A defesa manifesta na concessão da ordem nesse sentido. Pois não, doutor. Com a palavra o doutor relator, desembargador Paulo Calmon. Senhor presidente, primeiro cumprimentar o doutor Arley Abelha. As teses são muito bem colocadas, inteligentemente, como já esperado, dada o brilho e a competência do orador. A questão da palavra da tribuna, passando, consta da impetração, a nulidade mencionada, mas eu percebi que já há, inclusive, o recurso, salvo engano, já foi até interposto o recurso em favor da paciente, em que essa questão tem o ambiente próprio para ser debatida. E se for o caso, até não aconteceu uma ou duas vezes, mas essa Câmara já várias vezes, a depender do que for levado ao recurso ordinário, nós temos até possibilidade, não estou dizendo que vai ser o caso, e nem que isso já se vislumbra, muito ao contrário até, vou deixar isso claro, mas poderíamos, em sede do recurso ordinário, tomar medidas de contracautela, se for o caso, né? O desembargador Marcílio mesmo, e os demais pares, desembargador Cássio, desembargador Agostinho, desembargador Sálvia, e eu também já fizemos várias vezes em recurso ordinário proposição à turma julgadora de ajustes na cautela, eventualmente a negação de ofício,